Seja bem-vindo a mais essa semana, a um novo mês. Mês passado foi o mês de maio e nós terminamos esse mês fechando com chave de ouro, com a coroação de Nossa Senhora, feito pela nossa escola. Eu aposto que você deve ter visto esse vídeo, que está muito emocionante e muito lindo. Se você ainda não viu, peça para sua mãe para você assistir o vídeo de Nossa Senhora sendo coroada como Rainha dos Céus e da Terra. Bom, chegamos a um novo mês, o mês de junho. É um mês junino de festas, de danças, de comidas típicas. Para quem gosta, olha, esse mês é bem divertido, é maravilhoso e tem muitas novidades. Essa semana nós também comemoraremos o meio ambiente. Nós comemoraremos dia 5 de junho o meio ambiente, que nós comemoraremos juntos na sexta-feira na nossa aula online, ao vivo. Mas, enquanto isso, nós iremos estudar um pouco sobre o calendário, sobre a semana de hoje. Nós, hoje, segunda-feira, que dia é hoje? Dia 1º. Hoje é dia 1º de junho, segunda-feira. Vem cá, vem de pertinho para você ver que dia é hoje. Hoje é dia 1º de junho, segunda-feira. E aí nós iremos estudar essa semaninha toda, a semana do meio ambiente. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa semana é de 1 a 7. Nessa semana também, nesse mês, nós temos alguns aniversariantes. E nós não podemos deixar em branco, não é? Vamos cantar parabéns para eles? Vamos lá cantar parabéns para eles. Para comemorar os aniversariantes do mês, eu queria chamar aqui com vocês a Laura Ramos, que aniversariou no dia 29 de maio, no finalzinho do mês. Então, como a gente não colocou aqui o nome dela, eu estou colocando agora aqui a Laura. Parabéns, Laura. Vou te colocar aqui no meu coração e no coração da tia Ivonilde, tá certo? A Laura. Nós também iremos comemorar o aniversário da Evelyn. Parabéns, Evelyn, que aniversariará no dia 7/6. Queria chamar com vocês também a Evelyn, que vai aniversariar no dia 7 de junho, 7 agora essa semana. Parabéns, Evelyn! Vou te colocar aqui, ó, no nosso coração. E também um olá todo especial e um parabéns cheio de amor para a Nicole. Ela que está aí ansiosa pro seu aniversário, já vi vários vídeos dela aí querendo, realmente ansiosa, né? Então, Nicole, estou aqui lembrando de você do seu nome já antecipadamente. Parabéns! Vou te colocar aqui, ó, no meu coração. Então, gente, parabéns para vocês. Essa semana é uma semana recheada de muitas novidades e também de aniversariantes maravilhosas. Então, um beijo, parabéns. Vamos cantar parabéns? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades e muitos anos de vida. Que Jesus abençoe essa nossa oração, que Maria as guarde dentro do coração. Parabéns! Nessa segunda-feira, nós não iremos estudar português, nós iremos estudar ciências. A gente deu uma trocada, certo? A aula de português foi para sexta-feira, que será uma aula online, ao vivo com vocês. E hoje será uma aula de ciências, tá certo? Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Para começar, eu queria contar uma historinha para vocês. Era uma vez um semeador. Esse semeador, ele queria muito plantar umas plantinhas. E aí, ele foi andando, e aí ele jogou as sementes no local onde ele mais achava que poderia frutificar, dar frutos, crescer essa plantinha. E aí, ele jogou as sementes. Só que nesse solo onde ele plantou, era um solo
com areia muito fofa, era muita areia. Então, essas sementes, elas não conseguiram penetrar lá no final da terra. E aí aconteceu que os pássaros vieram e comeram essas sementes, sementes que não conseguiram adentrar na terra. Mas, você acha que o semeador desistiu? Não, o semeador não desistiu em ter visto aquilo acontecendo. Ele perseverou e continuou a andar e procurar um solo fértil para que essas plantinhas pudessem nascer. Então, ele foi em outro local, jogou as sementes, e aí o que aconteceu? Essa plantinha, ela conseguiu penetrar na terra e até cresceu, olha, um pouquinho, tá vendo? Ela cresceu um pouquinho. Só que o que o semeador não contava é que essas sementes, elas cresceram perto de muitas pedras de solo pedregoso. Então, o que aconteceu? A plantinha, ela não conseguiu fincar a raiz muito fundo para receber lá do solo a água e os nutrientes que ela precisava. Então, o sol, que é muito forte, acabou que matando a plantinha, secou a plantinha e a plantinha acabou morrendo. O semeador ficou tão triste com isso, mas ele não desistiu. Ele não é de desistir fácil, hein? Então, ele continuou andando e foi atrás de locais para poder essas sementes adentrarem no solo, criarem as raízes, crescerem, tirarem o nutriente da terra e frutificarem. Então, ele jogou em outra terra essas sementes. E aí ele ficou feliz, porque as plantinhas começaram a crescer e crescer. Só que ele não tinha visto que nessa terra tinha espinhos. Então o que aconteceu? Os espinhos vieram e prenderam as plantinhas e acabou que as plantinhas morreram também. Mas esse semeador não desistiu, perseverou e continuou a jogar suas sementes em terras que pudessem essas plantinhas crescerem. Então, um dia, ele semeou mais uma vez, ele jogou mais uma vez as sementes naquela terra. E aí, as plantinhas cresceram, elas fincaram as suas raízes no solo bem profundamente. E aí, as suas raízes, elas atingiram um local no solo onde puderam receber os nutrientes, a água necessária para que ela crescesse. E lá, nessa terra onde ele conseguiu plantar as sementes, não existiam pedras, não existiam espinhos. O solo era um solo bom, uma terra fértil, onde essas plantinhas tiveram liberdade para crescerem. E elas cresceram, ficaram bem grandes e começaram a criar, a frutificar, começaram a criar outras frutas. E assim, elas puderam alimentar as pessoas. Esse semeador, ele poderia ter desistido no primeiro obstáculo, no primeiro desafio, mas ele não desistiu. Ele continuou perseverando até encontrar uma terra fértil. Essa historinha a gente pode trazer para duas áreas da nossa vida. A nossa vida humana, onde a gente não pode desistir facilmente das coisas. Está difícil, esse momento de quarentena está difícil ficar preso dentro de casa, onde a gente não pode ir sair para tomar um sorvete, a gente não pode ir para o parquinho, a gente não pode ir para o cinema, a gente não pode comprar roupa nova, nem visitar os parentes. É difícil? É difícil. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que perseverar até o fim, a gente tem que vencer esses desafios. Porque os desafios, eles existem e sempre vão existir na nossa vida. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar lutando e mostrar para as pessoas que estão do nosso lado que a gente pode, que a gente vai conseguir,
tá certo? E outra forma também dessa historinha é o nosso coração. O nosso coração, ele precisa ser uma terra fértil. O nosso coração precisa estar aberto, estar livre para Deus, que é o semeador, semear a sua palavra, semear o seu amor dentro de nós. Mas para isso acontecer, o nosso coração precisa estar livre, precisa estar aberto, limpo, para que Deus semeie a semente aqui, ó, dentro do nosso coração e assim possa crescer e nós possamos dar frutos 100 por 1. Hoje, eu acho que vocês já entenderam qual será a nossa aula de ciências. Nós estamos falando sobre os recursos naturais. Falamos sobre a água, falamos sobre o ar e hoje nós iremos falar sobre o solo. Nós iremos falar sobre o solo. O solo é um recurso natural fundamental para a nossa existência, para a existência dos seres vivos. Vamos entender mais um pouquinho por quê? Vamos comigo ali, dar um passeio. O solo é a camada superficial da crosta terrestre. O solo é essencial para a vida das pessoas na Terra. É dele que tiramos os nutrientes, os alimentos. Deles também tiramos as matérias-primas. Dele também tiramos a matéria-prima, como o ferro, o granizo, a areia e muitos outros. Existem 3 tipos de solo: o solo argiloso, o solo arenoso e o solo orgânico. Vamos entender um pouco de cada um deles? O solo argiloso é um solo com mais água, um solo mais úmido. As plantas, elas conseguem sobreviver nesse tipo de solo, mas é um pouco difícil, nem todas conseguem sobreviver a este tipo de solo. O solo orgânico é o melhor solo para as plantas crescerem saudáveis, porque no solo orgânico existem micro-organismos, existem material que foi decomposto e assim fica melhor para as plantas nascerem e crescerem. Temos também o solo arenoso. O solo arenoso, o nome já diz, areia, arenoso. Esse solo é um solo com mais areia, um solo fofo, como por exemplo o solo da praia, a areia da praia. É um solo em que é mais difícil as plantas fincarem suas raízes por conta da qualidade desse solo. Vale lembrar que o solo também abriga muitos animais, como as minhocas, a formiga e muitos outros animais. Essa semana nós iremos comemorar a Semana do Meio Ambiente e todos os dias nós falaremos um pouquinho sobre a importância do meio ambiente. Mas para começar, o que é meio ambiente? O meio ambiente é o local, é o meio em que nós estamos, o local onde vivemos. E esse ambiente, ele abriga matérias-primas, abriga o clima, a água, todos os recursos naturais. E também, dentro do meio ambiente estão os elementos vivos e os elementos não vivos. Falando sobre meio ambiente, nós sabemos que existem algumas coisas que estão acontecendo que têm danificado um pouco o nosso ambiente, como por exemplo, as queimadas. As queimadas, elas prejudicam muito as plantas, porque essas plantas elas são muito importantes para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência dos seres vivos. E às vezes essas queimadas acontecem não só pelo efeito do homem, não é só o homem que destrói as plantas, que coloca fogo nelas, mas também às vezes a própria natureza. Às vezes está tão quente nesses locais, e aí as plantas são tão secas
que acaba aqui pegando fogo e aí tendo as queimadas. Outra forma também de danificação do meio ambiente é o desmatamento. Alguns homens se aproveitam da natureza, das florestas, para desmatar. O que é desmatar? É tirar, é cortar as árvores. Tem locais que é permitido cortar as árvores, porque dessas árvores, da árvore, é tirado muitos recursos para nós, seres humanos, como as folhas, como cadeiras, como mesas e outras matérias-primas. Mas existem locais que não é permitido fazer isso e mesmo assim os homens teimam e desmatam e acaba prejudicando o meio ambiente. Tem também algo chamado erosão. A erosão, ela é causada no solo, na terra, por meio de buracos. Essa erosão, ela é muito causada pela chuva. Às vezes a chuva vem com tanta intensidade, com tanta força, que acaba causando esses grandes buracos na terra, como causou nessa localidade aqui, onde moram essas pessoas. Vocês estão vendo? E essa erosão também é causada em vários outros locais. Por exemplo, existem pessoas que, pelo desmatamento, vão cavando o solo e aí, mais pra frente, esse solo acaba causando muitos buracos e acaba acontecendo a erosão. Então, estes são alguns exemplos de degradações da natureza. E amanhã, na terça-feira, nós iremos aprender um pouco mais como nós iremos preservar a natureza e iremos entender o que é degradação, do meio ambiente. Lembrando que o meio ambiente, que é o meio em que nós vivemos, ele é essencial. Nós precisamos tratá-lo bem, precisamos nos educar. E como é que a gente vai se educar? Como é que a gente vai tratar o nosso ambiente bem? Assista a aula de amanhã, não perca, que amanhã eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre o solo, sobre o local onde nós pisamos, que é importante não só para plantarmos, mas também é importante para a construção de casas, para nós tirarmos a matéria-prima que muitos precisamos. Então, tchau, tchau e até amanhã com a nossa aula de matemática.